Olá pessoal, sou a Alessandra Cesário e hoje vamos conversar um pouquinho sobre variáveis aleatórias, distribuições discretas de probabilidade e distribuições contínuas de probabilidade. Quando a gente tenta descrever um fenômeno, um experimento aleatório, é importante muitas vezes fazer uma associação desse resultado, dos resultados que a gente consegue observar com valores numéricos. Então, a gente verifica que em algumas situações esses experimentos já são descritos numericamente, os resultados desses experimentos eles já são descritos numericamente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em contar o número de chamadas telefônicas que chegam a uma determinada central, ou o tempo de duração de uma lâmpada, ou o número de pontos que aparece na face superior de um dado, a gente já tem para os resultados experimentais desses eventos a descrição através de valores numéricos. No entanto, quando a gente pensa em algumas outras situações, esses resultados experimentais eles não são expressos numericamente. Então, quando a gente está observando o gênero do primogênito de determinadas famílias, então os resultados que a gente vai obter são masculino ou feminino. Quando a gente observa quais são os resultados, quando a gente faz o lançamento da moeda duas vezes, faz dois lançamentos de uma moeda, então a gente encontra como resultado as possibilidades cara, coroa, coroa, cara, e assim por diante. E a gente, por exemplo, tem interesse em obter especificamente o número de caras nos dois lançamentos. Então a gente sai de uma situação em que a gente não tinha a descrição do ponto amostral com um valor numérico e para o nosso interesse a gente consegue transformar essa informação num valor numérico. Quando a gente pensa em fazer retiradas de linha de produção e observar o estado da peça. Então, se a gente faz a retirada de 3 peças, é possível que as 3 estejam boas ou que 2 delas estejam boas, a primeira e a segunda, e a terceira seja defeituosa, ou a primeira defeituosa e as outras 2 são boas. Então, se o nosso interesse for observar o número de peças defeituosas, a gente vai conseguir fazer essa associação com o valor numérico. Então, a gente introduz o conceito de variável aleatória como sendo a descrição numérica do resultado de um experimento. E a variável aleatória, ela vai associar sempre um valor numérico a cada resultado experimental, cada ponto do seu espaço amostral. E esse valor numérico ele vai depender do resultado do seu experimento. Então, se a gente pensar no experimento de lançar moeda, né? 2 vezes. Então, faço 2 lançamentos de uma mesma moeda. Então, a gente vai chamar x a função definida no espaço amostral que vai fornecer para a gente um número de caras obtidos nos 2 lançamentos. Então, se a gente considerar C como sendo cara e K como sendo coroa, tá? Então, o resultado experimental pode ser cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Então, esses são os resultados que eu obtenho no experimento. Quais seriam os valores, então, que a gente vai associar a essa variável x? Então, se eu tenho interesse em observar o número de caras que eu obtive nos 2 lançamentos, então, para o primeiro ponto amostral, primeiro resultado amostral, cara a cara, o valor que a minha variável aleatória vai assumir é 2. Assim como quando a gente obtiver coroa, coroa, o valor de x vai ser 0. Pensando no experimento de fazer a retirada de 3 peças lá da linha de produção e definir y como sendo a variável que vai representar o número de peças defeituosas. Então, por exemplo, a gente pode encontrar a situação em que a gente vai ter peça boa, defeituosa, defeituosa. E aí, nesse resultado experimental, o valor da minha variável y vai ser 2.
Assim como para essa última situação aqui, ó, defeituosa, defeituosa, o valor da variável y vai ser 3. Essas variáveis aleatórias, elas podem ser classificadas como sendo variáveis aleatórias discretas e contínuas. Quando a gente pensa numa variável aleatória discreta, ela vai poder assumir um número finito de valores ou uma sequência infinita de valores, porém ela é enumerável. Então, se a gente pensar no experimento em que a gente faz a operação de um restaurante durante um dia e definir a variável aleatória como sendo o número de clientes. Então, os valores que a sua variável aleatória vai poder assumir pode ser 0, 1, 2, 3, 100. Então, eu consigo, para o resultado do meu experimento, definir uma variável aleatória que eu consigo associar a um valor numérico. Então, se a gente pensa no experimento de vender um cliente, e a variável aleatória pode ser de interesse a gente observar o gênero da pessoa que comprou o automóvel. Então, o gênero ele é masculino e feminino, mas a gente pode definir, nesse caso, a variável aleatória como sendo 0, se a pessoa for do gênero masculino, e 1, se ela for do gênero feminino. Então, eu transformei uma informação que é não numérica numa informação que é numérica. E quando a gente tem como experimento contatar 5 clientes e a variável aleatória ela vai nos informar o número de clientes que vão executar um pedido de compra. Então, os resultados possíveis para a variável aleatória assumir, os valores que ela vai poder assumir, vão ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Quando a gente pensa em variáveis aleatórias contínuas, ela vai poder assumir qualquer valor numérico na reta real. Então, a gente pensar, por exemplo, em testar um novo processo químico, e a variável aleatória ela vai nos fornecer a temperatura quando ocorre a reação desejada. E a gente sabe que esse intervalo de variação é de entre 65 e 100 graus Celsius. Então, o valor que a minha variável aleatória vai poder ser qualquer valor dentro dessa faixa. X vai ser maior ou igual a 65 e menor ou igual a 100. E quando a gente pensa no experimento de operar um banco, a variável aleatória vai descrever o tempo em minutos entre as chegadas dos clientes. Então, esse tempo a gente vai impor uma restrição que ele não vai ser negativo. Mas o valor que a variável aleatória vai poder assumir, então vai ser qualquer valor maior ou igual a 0. E passando agora a observar alguns conceitos ligados à distribuição de probabilidade, a gente vai observar que essa distribuição ela vai estar associada à característica da sua variável aleatória. Então, quando a gente pensa em variável aleatória discreta, a distribuição de probabilidade é definida por uma função que a gente chama de função de probabilidade. E quando a gente tem uma variável aleatória contínua, a função equivalente à função de probabilidade vai ser a função de densidade de probabilidade. Para variáveis aleatórias discretas, quando a gente vai observar essa função de probabilidade, essa medida ela vai fornecer para a gente, de fato, qual é a probabilidade associada a cada valor que a minha variável aleatória assume. E a gente vai representar essa função de probabilidade por essa expressão aqui, f de x. Então, f de x ele fornece para a gente a probabilidade correspondente a cada valor que a variável aleatória está assumindo, tá? E as condições que a gente precisa impor para que essa função f de x seja uma função de probabilidade é que, uma função de probabilidade relacionada a uma variável aleatória discreta, é que o valor de f de xi precisa ser maior ou igual a 0 para todo xi, e que o somatório de f de xi precisa ser igual a 1, ou seja, a soma das probabilidades precisa ser 1. Então, se a gente voltar um pouquinho em relação ao exemplo que a gente tinha, a observação do número de caras que a gente obtém quando a gente faz o lançamento da moeda 2 vezes, que a gente tinha aqui para os pontos amostrais que a gente tem para o experimento, por exemplo, coroa, o valor que a variável aleatória assume é 0.
E quando a gente está observando esse ponto amostral, quando a gente tem coroa-coroa, o valor que a variável aleatória assume é 2. Então, quais seriam as probabilidades associadas a esses pontos amostrais? E, por consequência, a esses resultados amostrais e, por consequência, os valores que a minha variável aleatória assume. Olha, para o valor da variável aleatória ser zero, é um resultado dentre os 4, tá? Então, a gente tem 4 resultados possíveis para esse experimento. Então, aqui é um resultado dentre 4. Então, a probabilidade seria de 1/4. Da mesma forma para cá. Para quando o x assumir 2, o valor 2, a probabilidade associada seria 1 dentre 4 resultados possíveis. A probabilidade também é de 4. Já a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 1, isso acontece em 2 situações dentre as 4. Então, isso nos leva a probabilidade de ser igual a 2/4 ou 1/2. Uma forma da gente representar essa função de probabilidade seria através dessa tabela, onde a gente lista os valores que a variável aleatória assume, e aqui a gente tem a informação do valor do fzinho de x, tá? Ou, de maneira gráfica, a gente põe aqui no eixo do x o valor que a variável aleatória assume, e aqui seria o valor da minha função de probabilidade. Uma medida importante quando a gente está tratando de variáveis aleatórias discretas e mesmo contínuas é a informação do valor esperado. Então, para variáveis aleatórias discretas, o valor esperado, ou média, ele é calculado por essa expressão. Então, a gente vai chamar o valor esperado de x, ou o mi, e o valor dessa medida vai ser o somatório do produto de x vezes f de x. Pensem nessa função f de x aqui, essa distribuição de probabilidade para essa variável aleatória x. E a gente tem, para essa distribuição, a gente tem que os valores que a variável aleatória vai poder assumir são 20, 25, 30 e 35. E os valores da função de probabilidade vão ser esses que estão aqui na segunda coluna. Então, a gente quer calcular, então, qual seria o valor esperado dessa distribuição. Observem que, inicialmente, a gente precisaria verificar se, de fato, isso é uma função de probabilidade válida. E quais são os quesitos? A gente pode voltar um pouquinho e observar que os requisitos são que o f de xi é sempre maior ou igual a zero e que a soma dessas probabilidades associadas aqui seria igual a 1. Tá? Então, se a gente observar aqui rapidamente, todos os valores de f de xi, de fato, são maiores ou iguais a zero. E se a gente fizer a soma desses valores que aparecem aqui, de fato, essa soma dá 1. Então, é uma função de probabilidade válida, e então a gente pode calcular quem seria o valor esperado. Então, a gente tem aqui as informações dos valores que x assume, os valores que f de xi assume. Vou calcular, então, o produto aqui, de cada valor desse de x com f de x. Quando a gente faz isso, a gente soma, então, depois esses produtos para encontrar quem seria o valor esperado, que nesse caso é 29,25. Outra medida importante é a medida da variância, que ela nos fornece uma medida de dispersão dos meus dados, das minhas informações. No caso específico para a variável aleatória, né, a variância ela vai sintetizar a variabilidade dos valores que minha variável aleatória assume. Então, para variáveis aleatórias discretas, a expressão da variância é essa. Então, ela é dada pelo somatório das informações de x, os valores que a variável aleatória assume, menos o valor esperado, né, que é mi, essa diferença ao quadrado, ponderado pelos valores de f de x. Então, para o mesmo exemplo que a gente já trabalhou, observem que a gente vai precisar, né, de somatório
desse produto de x menos μ ao quadrado vezes f de x. Então, a gente pode calcular inicialmente a diferença de cada valor de x com a média que a gente encontrou na etapa anterior, que é 29,25. Então, vou pegar cada dado desse, vou subtrair de 29,25, vou obter essas informações que estão nessa coluna aqui, nessa segunda coluna. Vou pegar essas informações e elevar ao quadrado. Depois, com os valores de f de xi, eu vou fazer o produto dessa coluna aqui, que tem os valores de x menos μ ao quadrado, e vou colocar aqui nessa última coluna. E, por fim, vou somar todas essas informações. Isso vai me dar a medida da variância. Se a gente quiser a informação do desvio padrão, basta extrair raiz quadrada desse valor. Pensando numa aplicação simples e prática, e bem curtinha aqui, da importância da gente calcular a variância e da importância da gente calcular o valor esperado, tá? A gente tem 2 investimentos. E o primeiro investimento, a gente está chamando aqui de investimento 1, ele tem possibilidade de oferecer um retorno de 100 com probabilidade 0,5 ou de 300 com probabilidade 0,5. Já um segundo evento, ele tem a possibilidade de oferecer um retorno para a gente de 0 com probabilidade 0,5 ou de 400 com probabilidade de 0,5. Então, se a gente calcular o valor esperado do primeiro investimento, 100 vezes meio mais 300 vezes 0,5, a gente tem um valor esperado de 200. E para o outro investimento, a gente vai ter um valor esperado também de 200. 0 vezes 0,5 mais 400 vezes 0,5. Então, se a gente fosse levar em consideração apenas o valor esperado para tomar a decisão, a gente teria um empate aí no critério. Então, a gente pode decidir a escolha a partir de um outro critério, que seria o critério da variância. E para o primeiro investimento, calculando a variância, a gente vai observar os valores de xi menos o valor esperado, essa diferença ao quadrado, vezes o f de xi. Isso a gente faz para as duas informações que a gente tem, no caso. E quando a gente observa esse valor da variância para o primeiro investimento, a gente tem um desvio padrão, uma variância de 10.000 ou, de maneira equivalente, um desvio padrão de 100. Já para o segundo investimento, a gente tem uma variância de 40.000 e, por consequência, um desvio padrão de 200. Então, a gente observa que o primeiro investimento ele tem uma variância menor do que o segundo. Então, se há um empate no critério do valor esperado, é importante que a gente verifique a outra medida, que seria a variância, porque ela nos fornece que esse primeiro investimento ele tem uma variabilidade menor. Dentre as distribuições discretas, uma distribuição importante a gente observar é a distribuição binomial. Então, a função de probabilidade binomial ela está associada a um experimento de múltiplas etapas, que a gente chama de experimento binomial. Esse experimento ele consiste em uma sequência de N ensaios idênticos e os resultados que são possíveis desse experimento, eles são considerados cada um dos ensaios do experimento, a gente pode classificar como sendo sucesso ou fracasso. E a probabilidade de se obter sucesso, a gente vai chamar de P. E a gente vai observar que essa probabilidade ela não se modifica de um ensaio para o outro, assim como a probabilidade de fracasso também. E que os ensaios eles são independentes. Quando a gente está observando o experimento binomial, o nosso interesse é no número de sucessos que ocorre em N ensaios.
X vai denotar para a gente o número de sucessos que ocorrem dos N ensaios que a gente está executando. Então, os valores possíveis que X vai poder assumir vai ser 0, 1, 2, 3, até N. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em jogar quando a gente pensa, por exemplo, em jogar uma moeda 5 vezes e em cada arremesso a gente observar se caiu cara ou se caiu coroa. Então, a gente poderia classificar o nosso evento caracterizado como sucesso quando a gente obtiver cara. Então, se cai coroa, a gente considera que é um fracasso. Ou quando a gente pensa em decisões de compras de um cliente, a gente tem duas situações que a gente pode caracterizar o que seria sucesso e fracasso, né? A gente pode considerar como sendo sucesso quando o cliente faz a compra e fracasso quando o cliente não faz a compra. A função de probabilidade binomial ela é dada por essa expressão, f de x, é a combinação de nx a x, p elevado a x, vezes 1 menos p elevado a n menos x. Então, a minha função f de x ela vai fornecer a probabilidade de se obter x sucessos nos n ensaios. E o pzinho seria a probabilidade de sucesso em qualquer um dos ensaios. Essa parcela nx a x, combinação de nx a x, esse é o número de resultados experimentais que fornecem exatamente x sucessos em n ensaios. E a segunda parcela da função de probabilidade, ela vai fornecer a probabilidade de uma sequência de resultados de ensaio particular com x sucessos em n ensaios. É importante a gente lembrar como é que a gente calcula quem seria a combinação de n x a x. Isso vai ser o quociente de n fatorial dividido por x fatorial, que multiplica n menos x fatorial. E lembrando que para calcular n fatorial, a gente faz o produto regressivo, né, de n até chegar em 1. E que, por definição, 0 fatorial é igual a 1. Essa função de probabilidade binomial, ela tem essa característica para o valor esperado e para a variância. O valor esperado é n vezes p e a variância vai ser n vezes p vezes 1 menos p. Vamos observar o seguinte problema. Uma pesquisa descobriu que 23% dos entrevistados se prendem ao seu grupo turístico ao realizar viagens internacionais. Em uma amostra de 6 viajantes, qual a probabilidade de 2 se prenderem ao seu grupo turístico? E um segundo questionamento é, em uma amostra de 6 viajantes, qual a probabilidade de pelo menos 2 pessoas se prenderem ao seu grupo turístico? Para resolver esse problema, a gente pensa se de fato a gente consegue caracterizar como sendo um experimento binomial, para a gente poder estimar a probabilidade. A gente pode associar essa informação de que a gente tem uma amostra de 6 viajantes e a gente quer observar a probabilidade associada a 2 pessoas se prenderem a esse grupo turístico. Então, para cada um desses 6 viajantes, a gente tem a possibilidade dele se prender ou não se prender ao grupo. Então, a gente consegue caracterizar essa informação e pensar nesses resultados possíveis de se prender ou não se prender como sendo o sucesso e o fracasso do experimento. Então, eu vou caracterizar como sendo sucesso o fato do viajante se prender e ele não se prender seria considerado fracasso. Pensando dessa forma, o meu N seria 6 para o item A. Isso a gente consegue caracterizar como sendo um experimento binomial se a gente considerar que cada um desses 6 viajantes seria equivalente a um ensaio diferente. E em cada um desses ensaios a gente tem a possibilidade de se ter um sucesso ou um fracasso. E a gente vai considerar
essa informação, né, de 23% de se prender ao grupo turístico como sendo a probabilidade de sucesso. Então, o Pzinho seria 0,23. Então, o que a gente quer no item A é calcular a probabilidade de 2 se prenderem ao grupo turístico, tá? Então, no item A, o que eu quero é o F de 2. Então, para calcular esse F de 2, vou usar essa expressão aqui. Então, eu vou calcular o F de 2 como sendo combinação de 6 de 2 a 2, 0,23 elevado a x. E quem seria meu x aqui, tá? Eu quero calcular o F de 2. X é a quantidade de sucessos que eu quero observar. Como eu quero que 2, né? Quero a probabilidade de 2 prender, o x vai ser 2. Então, aqui seria 2 e aqui 1 menos p, 1 menos o 0,23 elevado a n menos x, 6 menos 2. Então, esse aqui vai ser a combinação de 6, 2 a 2, 0,23 ao quadrado, vezes 0,77 elevado a 4. E lembrando que para calcular 6, 2 a 2, a gente vai fazer 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Quando a gente faz essa continha aqui e multiplica, né, por essa parcela aqui ao quadrado, essa aqui elevado à quarta, a gente vai obter aproximadamente 0,279. Já para a questão do item B, é solicitado a gente observar qual a probabilidade de pelo menos 2 pessoas se prenderem ao grupo turístico. Então, o que é que a gente quer no item B? A probabilidade de pelo menos 2 eu queria a probabilidade do x ser menor ou igual a 2. Então, para o x ser menor ou igual a 2, ele é 2, ele é 1, 0, estaria enquadrado nessa situação aqui, tá? Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 2, eu vou calcular. A probabilidade associada a 2 seria o F de 2. Associada a C1 seria o F de 1. E associada ao 0 seria o F de 0. Preciso calcular quanto vale cada um desses valores. Então, para calcular o F de 1, vejam que aqui ele não mudou a quantidade de viajantes, continua sendo 6. Então, aqui seria 6 combinação 1 a 1, 0,23 elevado a 1, 0,77 elevado a 5, e o F de 0 seria 6, combinação 0 a 0, 0,23 elevado a 0 e o 0,77 elevado a 6. Observe que o F de 2 a gente não vai calcular novamente, porque essa informação a gente já tem do item A. Então, o valor do F de 1 que a gente vai obter é aproximadamente 0,373. E o F de 0 vai ser aproximadamente 0,208. E o F de 2 a gente tem da questão do item A, que é 0,279. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual que 2 vai ser a soma dessas três parcelinhas, que vai dar aproximadamente 0,86. Outra distribuição importante, quando a gente pensa em variáveis aleatórias discretas, é a distribuição de Poisson. Ela vai ser utilizada quando a gente tem interesse em contar o número de vezes de ocorrência ao longo de um determinado tempo ou espaço específico. Então, a gente, por exemplo, pode ter interesse em observar o número de chamadas recebidas por um telefone
durante 5 minutos. O número de falhas de um computador ao longo de um dia de operação. Ou número de relatórios de acidentes enviados a uma companhia de seguros no período de uma semana. Ou o número de vazamentos em 160 quilômetros de tubulação. Observem que a gente sempre está definindo um espaço específico de tempo ou um espaço físico para a gente considerar essa quantidade de ocorrências. Quando a gente vai considerar essa distribuição de Poisson, a gente precisa verificar algumas condições, algumas propriedades precisam ser atendidas. Primeiro é que a probabilidade de ocorrência é a mesma para dois intervalos quaisquer de mesmo comprimento. Então, se eu estou olhando o meu intervalo de 5 minutos, a probabilidade de ocorrência nos primeiros 5 minutos tem que ser equivalente à probabilidade de ocorrência considerando os 5 minutos seguintes. E a ocorrência ou não ocorrência de um determinado intervalo é independente da ocorrência ou não ocorrência em outro intervalo. A função de probabilidade de Poisson é dada por essa expressão, f de x é igual a μ elevado a x elevado a menos μ sobre x fatorial. F de x vai fornecer para a gente a probabilidade de x ocorrência em um determinado intervalo. E o μ, ele representa o valor esperado, o número médio de ocorrências num determinado intervalo também. E esse valor esperado, em geral, a gente vai ter essa informação através de alguma análise histórica, por exemplo. E esse Ezinho representa o número de Euler. Essa distribuição ela tem a característica que tanto o valor esperado quanto a variância são iguais a μ. E a gente tem essa aplicação, onde a gente observa que as chamadas telefônicas elas estão sendo recebidas a taxa de 48 por hora no balcão de reservas de uma determinada companhia. E a gente quer calcular a probabilidade de receberem 3 chamadas em um intervalo de tempo de 5 minutos. Então, para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente tem que observar são os espaços de tempo, se as informações estão sobre o mesmo espaço. Então, aqui a gente tem informação que a gente tem uma taxa de chegada de 48 por hora. E quando a gente vai estimar as probabilidades, o intervalo de tempo que a gente vai querer observar é diferente, ele é de 5 minutos, não é com relação a 1 hora. Então, a primeira informação que a gente vai tratar de conseguir é quem que seria esse μ, de fato, para o intervalo que a gente precisa, tá? Então, a gente vai verificar o seguinte, a gente tem que 48 chamadas ocorrem nesse espaço de 1 hora. Só que 1 hora representa 60 minutos. Então, o que eu tenho é que eu consigo observar uma taxa média de 48 chamadas em 60 minutos. Então, aqui é o 48. E aqui 60 minutos. Então, se eu pegar um intervalo de 5 minutos, qual vai ser minha média de chegadas, tá? Vai ser o meu μ que eu estou buscando. Então, como é que eu faço para descobrir esse μ? μ vai ser, então, 48 vezes 5 sobre 60. Então, o μ que a gente vai encontrar é igual a 4. Então, eu tenho agora qual é o valor do μ. Eu tenho 4 chamadas, em média 4 chamadas, chegando nesse intervalo de 5 minutos. Nesse intervalo de tempo de 5 minutos. Para atender a solicitação do problema, que é calcular a probabilidade de receber 3 chamadas, nesse intervalo de tempo de 5 minutos, a gente vai calcular quem é o f de 3, e considerando esse espaço, né, de 5 minutos, que isso me dá informação com relação a esse valor que o μ vai poder assumir. Então, aqui vai ficar μ, que é 4, elevado ao x, que é 3, vezes e elevado a menos μ, sobre
é x fatorial. O x é 3, então aqui 3 fatorial. 3 fatorial é o produto 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu vou calcular 4 elevado ao cubo e aqui é elevado a menos 4. Quando a gente substitui os valores, né, dessa exponencial, dessa potência e desse fatorial, a gente vai encontrar aproximadamente 0,195. Quando a gente está trabalhando com variáveis aleatórias discretas, a função de probabilidade ela fornecia de fato qual era a probabilidade da sua variável aleatória assumir o valor x. Então, nos exemplos anteriores, a gente conseguia calcular exatamente qual era a probabilidade associada a um determinado valor do x. O que acontece é que quando a gente está trabalhando com variáveis aleatórias contínuas, a gente não vai ter um interesse específico em calcular a probabilidade para um valor de x. A gente vai ter interesse em observar a probabilidade do x estar dentro de uma faixa de valores. Então, a gente tem uma função diferente para tratar de probabilidades em variáveis aleatórias contínuas. Essa função não vai ser mais a função de probabilidade, ela vai ser a função de densidade e probabilidade. A maneira da gente representar é semelhante. A gente chama de f'zinho de x também. Então, ela não vai fornecer para a gente a probabilidade exata, direta, do x assumir determinado valor. Ela vai fornecer a probabilidade do x estar dentro de uma certa faixa. E essa probabilidade a gente consegue encontrar se a gente tiver o gráfico da função de densidade e probabilidade. Então, a área sobre o gráfico da função f de x, dentro de um certo intervalo, fornece para a gente essa probabilidade da minha variável aleatória estar dentro dessa faixa de valores, dentro do intervalo. Assim como a gente tinha propriedades que precisavam ser atendidas pelas funções de probabilidade, a gente também vai fazer algumas exigências, agora no mundo contínuo, para a função de densidade de probabilidade. Primeiro, f de x tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, a minha função de densidade sempre assume valores positivos, e a integral de menos infinito a mais infinito de f de x dx é igual a 1. A gente acabou de dizer que essa probabilidade a gente consegue observar como sendo a área que está abaixo de uma curva. Então, se eu tenho que o meu espaço amostral todo, a probabilidade associada a ele seria 1, isso aqui seria equivalente no mundo contínuo a gente calcular essa probabilidade de menos infinito a mais infinito. Então, olhando toda a reta real, todas as possibilidades, a probabilidade que a gente vai encontrar seria 1. Como a gente tinha para as funções discretas, as informações do valor esperado e da variância, elas também vão ser medidas que em algum momento a gente vai precisar estar observando. Então, o valor esperado para a variável aleatória contínua é dado por essa expressão e de x é igual a integral de menos infinito a mais infinito de x, f de x dx. Lembrem que é muito semelhante à expressão discreta que a gente já viu, tá? Só que lá a gente tinha um somatório. No mundo contínuo a gente usa a integral para fazer somatórios, o equivalente a somatórios, né? E a variância seria a integral de menos infinito a mais infinito de x menos o valor esperado de x, essa diferença ao quadrado, vezes f de x. Então, a integral dessa expressão aqui, tá? Algumas distribuições importantes, algumas funções de densidade importantes são, inicialmente, a função de densidade uniforme. Ela tem a característica que ela assume determinado valor dentro de uma faixa de x e depois ela é zero em qualquer outro instante, tá? Essa função, ela tem a característica que o valor esperado dela é a mais b sobre 2 e a variância seria b menos a ao quadrado sobre 12. A função mais importante dentre as variáveis aleatórias contínuas é a distribuição normal.
A função de densidade normal, ela tem essa característica. Ela é uma função que tem um fator aqui, ponderando uma função exponencial, onde lá no expoente dessa função a gente tem todos esses fatores aqui. Menos x menos mi, seria x menos a média, quadrado, dividido por 2, sigma ao quadrado, né? Onde mi vai representar a média e sigma é o meu desvio padrão. Então, muitas aplicações vão fazer uso dessa função de densidade, que tem a característica de ser uma distribuição normal. Então, o formato dessa função de densidade, ele é um formato de sino. Ela tem a característica que a curva ela é simétrica em relação à média. E a gente vai fazer em cima dessa expressão gráfica, né, da função de densidade, observações com relação a, por exemplo, a variabilidade, né, o desvio padrão dessas curvas, como é que se comportam, como é que eu consigo verificar, né, se as curvas têm a mesma média, por que elas podem ter formatos diferentes em relação a ser mais ampla ou mais achatada. E aí essa informação ela vai estar associada ao grau de dispersão das informações. Então, quando a gente tem um valor de desvio padrão maior, a curva ela tende a ser mais larga. Uma característica interessante é que a gente consegue ter informação com relação a da média mais ou menos um desvio padrão, a gente tem uma concentração maior das informações de cerca de 68,26%. Se a gente já pega 2 desvios padrões, a gente já pula para mais de 95% e assim por diante. A função de distribuição com característica normal, ela vai estar presente em várias aplicações. Mas para a gente fazer o cálculo das probabilidades associadas a determinadas situações, a gente vai olhar não apenas uma curva normal qualquer, mas a gente vai usar e vai conseguir calcular probabilidades a partir de informações de uma distribuição normal padrão, que assume a característica de que a média está centrada no zero, a média da distribuição vai estar centrada no zero e o desvio padrão é igual a 1. Então, a gente passa da expressão que a gente tinha anteriormente para essa expressão mais compacta. A gente ainda mantém um fator aqui na frente, ponderando essa função exponencial. A gente observa ainda que o expoente ele é negativo, mas é uma expressão mais simples do que a anterior. Então, para a gente calcular as probabilidades associadas a uma distribuição com esse formato normal, a gente vai fazer o uso de uma tabela de distribuição normal padrão, onde a gente tem informações já mapeadas de probabilidades e para diversos valores de Z. Observe aqui, voltando um pouquinho, quando a gente passa a usar uma distribuição normal, a gente normalmente chamava a variável aleatória de X, quando a gente está no formato normal, a gente passa a chamar a variável aleatória de Z. Então, a gente vai fazer uso dessas tabelas. As tabelas de distribuição normal, elas são semelhantes a esse formato dessa tabela que está sendo apresentada aqui. E essa tabela, ela vai fornecer o equivalente a essa área que está delimitada entre 0 e um valor positivo de Z. E levando em consideração as características da curva, que a curva ela é simétrica, a área total abaixo da curva é 1, a gente consegue calcular probabilidades associadas a valores de Z negativos, por exemplo, também, usando as propriedades de simetria. Então, a leitura dessas informações na tabela são feitas observando inicialmente nas linhas a parte inteira e a primeira decimal da variável aleatória Z, e a segunda decimal a gente tem informação no cruzamento da coluna. Então, por exemplo, se a gente tem um Z de 1,5, a gente teria
que essa área, que está delimitada aqui entre 0 e 1,5, seria, eu vou tomar essa linha aqui, que tem 1,5, como eu não tenho a segunda decimal, seria equivalente a esse valor aqui, 0,4332. A gente vai conseguir converter qualquer variável aleatória que tem esse formato de distribuição normal numa variável aleatória padronizada. Né? E essa conversão é feita através dessa expressão. O valor de z equivalente vai ser x menos a média dividido pelo desvio padrão. Vamos observar essa aplicação envolvendo distribuição normal. É dito que um produtor de suco de laranjas ele tem interesse em comprar todas as laranjas de uma determinada plantação e é observado que a quantidade de suco extraído de cada uma das laranjas tem essa distribuição normal. E a característica dessa distribuição normal é ter uma média igual a 140 ml e um desvio padrão igual a 12 ml. Então, é solicitado que a gente calcule qual a probabilidade que a laranja aleatoriamente selecionada venha a conter entre 140 e 150 ml e depois calcular qual seria a probabilidade de que a laranja aleatoriamente tenha entre 150 e 165 ml. Então, para a gente resolver esse primeiro problema, inicialmente é importante a gente observar qual é a situação que a gente vai ter. A minha variável aleatória tem esse formato, uma distribuição normal, cuja média μ é igual a 140 ml e o desvio padrão é igual a 12. Tá? Então, tenho essa configuração. O que a gente quer encontrar é a probabilidade de que a laranja aleatoriamente ela tenha entre 140 e 150 ml. Então, para o item A, o que eu quero é a probabilidade que tem μ do x está entre 140 e vou marcar aqui um x de 150. Eu quero encontrar essa probabilidade aqui. Essa probabilidade é equivalente à área que está abaixo dessa curva. No entanto, para que a gente possa calcular essa área, a gente observa que essa curva ela não tem a característica de uma curva normal padrão. Então, a gente não poderia usar uma tabela para calculá-la. Então, o que a gente faz é, a gente inicialmente converte esses valores para valores que estão no formato de uma curva normal padrão, usando a transformação dessa variável x inicialmente para z. Z é x menos μ sobre sigma. Então, quando a gente está olhando esse valor aqui da média, a gente está exatamente em cima da média, o z equivalente seria zero, né, quando a gente converte para a variável z. Então, vou ter que converter esse ponto aqui. Qual o z equivalente, tá? Então, para esse aqui, o z equivalente seria zero. Agora, que z equivalente seria esse aqui? Quando o x é 150. Então, eu vou calcular. Z vai ser o valor do x, que é 150, menos o μ, que é 140, sobre o sigma, que é 12. Então, o valor de z que a gente vai encontrar vai ser 0,83. Então, calcular a probabilidade do x estar entre 140 e 150 é equivalente a calcular a probabilidade do z estar entre 0 e 0,83. E quando a gente escreve dessa forma, a gente consegue encontrar o problema usando uma tabela de distribuição normal. Então, o que eu vou fazer agora é calcular qual é a probabilidade através da utilização de uma tabela de distribuição normal padrão. Vou calcular quanto vale essa área aqui, tá? Que me fornece essa probabilidade que eu estou buscando. Então, a gente vai entrar aqui na tabela
Na primeira, a parte inteira, né, em primeira decimal é aqui o 0,8. E a segunda decimal é 0,03. Então, quando a gente faz o cruzamento dessas informações, a gente obtém esse valor aqui, 0,2967. E aí, então, a probabilidade do Z estar entre 0 e 0,83 vai ser 0,2967. Para essa segunda pergunta, para a gente calcular a probabilidade da laranja estar ali entre 150 e 165 ml, a gente vai ter essa situação aqui. Então, a distribuição é normal, centrada em Mi. Tem um valor de X aqui em 160, o outro em 165. E aí, vou ter interesse em calcular a probabilidade de X estar aqui dentro dessa faixa, que seria equivalente a calcular essa área aqui de probabilidade, essa área abaixo dessa curva de distribuição normal. Como eu não consigo calcular usando uma curva normal qualquer, eu vou observar a equivalência em termos da variável normal padrão, fazendo a conversão. Esse x de 150, a gente já calculou qual é o z equivalente dela, tá? O z equivalente era 0,83. Para x igual a 165, a gente vai calcular quem seria o z equivalente. Então, a gente vai usar aqui z, vai ser... Primeiro aqui, vamos escrever, né? Aqui para x igual a 150, o z equivalente a gente já calculou que seria 0,83. Para um x agora de 165, o valor de z equivalente vai ser 165 menos 140 sobre 12. Quando a gente faz essa continha, a gente vai encontrar um valor de z de aproximadamente 2,08. Então, calcular a probabilidade do x está entre 150 e 165, isso aqui é equivalente a calcular a probabilidade do z estar entre 0,83 e 2,08. E aí, observem que quando a gente pensa nisso, 0,83 e aqui 2,08, a minha área de interesse seria essa. Verifiquem que essa área eu não consigo extrair diretamente da tabela. Por quê? Porque a tabela de distribuição normal, ela só me fornece as informações de 0 até 0,83, por exemplo, ou então de 0 até 2,08, tá? Então, sempre é de 0 até um valor positivo de z, que a tabela me fornece. Então, como é que eu vou conseguir sair disso? Eu vou usar as propriedades de simetria da minha curva, além do que eu posso pensar, a área, né, dentro de uma determinada faixa pode ser reescrita como sendo a diferença de outras áreas que eu sei calcular. Então, novamente escrevendo aqui a nossa situação, a gente está aqui em 0,83 e a gente quer ir aqui até 2,08. Quero essa região aqui. Para achar essa região, eu posso observar que essa região que está marcada aqui entre 0,83 e 2,08, na verdade ela pode ser escrita como sendo a área entre 0 e 2,08. Vou trocar a cor aqui. Essa área aqui, menos a área que está entre 0 e 0,83.
quando eu faço essa diferença aqui, eu vou até 208, né? Então, aqui seria daqui até aqui, menos essa área inicial. A gente pode até mudar a cor aqui para facilitar, né? Essa área aqui em preto, menos essa área aqui em vermelho, vai me fornecer essa área aqui em azul, tá? Então, essa área entre 0 e 2,08, a gente vai entrar aqui, ó, 2 com 0,08, essa área é 0,4812, e essa aqui é a área entre 0 e 0,83, a gente já encontrou, mas vamos marcar aqui novamente, né? 0 tá aqui, 0,8 tá aqui, e o 0,3 tá aqui, 0,2927, 2967. E aí a gente vai encontrar a probabilidade buscada, fazendo a diferença de 0,4812 com 0,2967. Essa diferença é 0,1845. Então, com isso, a gente conclui esse primeiro momento de observação, né, dos tipos de variáveis aleatórias e as principais funções, né, de probabilidade e função de densidade de probabilidade. Forte abraço e até a próxima.